Uhum. Os caras mostrando, mandaram foto para mim de uma sala cheia de motores, tudo Cosworth, né? Lá eles só usam câmbio sequencial, não tem câmbio H. Lá é tudo câmbio sequencial, tá? Eles conseguem fazer, né? Então, poxa vida, eu acho que o Brasil é mais do que o Uruguai, eu acredito que muito maior que o Uruguai, eu acho que conseguiria fazer mais que o Uruguai. Eu também acho, eu também acho. Mas de novo nós voltamos naquele ponto. Os caras que estão lá, que deviam estar cuidando do automobilismo, não estão. Sem polemizar, mas quem devia estar cuidando não está. Não, eu acredito que não. Tá? Fábio, nós temos 10 minutos ainda de vídeo. Você quer dar uma mostrada no Mini ainda pro pessoal? Tá, eu vou ficar sentado aqui, aliás, eu vou levantar, eu estava sentado. Deixa eu só tirar o capô para mostrar, tá? A frente é de fibra, toda ela sai, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, o motor GM, esses tubos aqui é para refrigeração, né? Desculpa. Tá? Uhum. Nós fizemos uma brincadeirinha, né? Vauxhall, que é o motor inglês, homenagem, né? E, basicamente, para não ter problema, porque eu acho que vamos dizer assim, ó, deixa eu achar uma posição melhor. A gente tentou fazer o mais prático possível. Radiador do Santana, fabricar radiador próprio. Não, radiador do Santana, só nós fizemos, por causa do motor GM, nós tivemos que mudar, fazer a entrada aqui, com o passar do tempo vai se mudar, tá? Motor e caixa GM, tá? Nós tivemos que só deslocar o alternador para frente, tá? Porque não tem espaço atrás, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar, tá? Bomba d'água elétrica, tá? Ela é controlada por um processador lá dentro, tá? Original, esse carro vem com embreagem hidráulica. Vamos ver se dá para ver aqui. A embreagem é hidráulica. Certo. Tá? Em 58 já vinha hidráulica, então nós tínhamos que adaptar a embreagem hidráulica no GM. Nós pegamos o atuador do Vectra, foi plug and play, porque é sempre a ideia é tornar prático se precisar dar problema. Eu não tenho que estar no autódromo lá cortando, fazendo, né? Pneu aro 13. O original do Mini é aro 10. Tá? Deixa eu mostrar aqui dentro. Rapidinho. O pessoal tá pedindo para ver por dentro, que tá todo mundo curioso. Tá? Então, deixa eu tirar a direção aqui. Nós temos, tá? Nós usamos a hardware. Deixa eu certo. Tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nós usamos a hardware, tá? Pela questão do marcas usa, vamos usar a mesma coisa para não ter problema, vamos, né? Vai prático. Certo. Simplificar, Esse aqui é o controlador da bomba d'água elétrica. Certo. Tá? Ele informa a temperatura que o motor está agora, 28 graus. Ele indica a voltagem do motor, tá? E ele tem um ajuste. Ó, não sei se tu consegue ver, que eu estou modificando a temperatura de funcionamento da bomba d'água. Certo, 83, 84, 85, isso é o limite da temperatura, tá? Certo. Porque o legal da bomba d'água, dessa bomba d'água elétrica, não é porque ela vai refrigerar mais. Essa aqui manda 110 litros por minuto, tá? Mas a questão é o seguinte, ela desliga quando o motor esfria. Então agora, a bomba d'água não está funcionando porque o motor está frio. Conforme vai esquentando o motor, ele vai aumentando a rotação da bomba, ela passa a ligar e aumenta a rotação até chegar aos 85 graus, que daí ela vai mandar 85 litros. Nós trabalhamos, normalmente, está trabalhando com 75, 76 graus a temperatura do motor. Tá? E também quando você desliga o carro, ela continua funcionando se a temperatura estiver alta? Sim, nós temos um ventilador externo, que a gente bota na frente do radiador, tá? Porque a bomba continua funcionando, quer dizer que o motor vai subir a temperatura, não tem aquela preocupação de chegar no box e desligar, não. Chega ali, desliga, eu boto o ventilador, a bomba elétrica vai continuar mandando e vai cair a temperatura, ou ela vai desligar porque a temperatura está boa já, tá? Porque ela tem um mínimo. Fantástico, realmente muito boa, muito interessante essa utilização. Tá? A alavanca original do Corsa, né? Porque usamos a caixa do Corsa, tá?
Contagiros, botamos, tem, tá? No mais, é básico, é simples, 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 simples. A descarga passa aqui, nós fizemos a descarga sair bem pertinho, tá? E ele é pequenininho, o pessoal não acredita quando olha o carro em si, tá, banco, que aqui dentro pode caber 4 pessoas, na Inglaterra ainda, que são tudo grandes, né? Né? Uma curiosidade, deixa eu ir ali atrás, desculpa a câmera se mexer. Não, sem problema. Quando nós construímos esse carro, não sei se está dando para ver, esse é o tanque de combustível dele, tá? Esse é uma coisa que eu nunca vou esquecer. O Fernando chegou para nós e perguntou, aliás, eu falei para o Fernando, precisa de um tanque de combustível. Eu vou trazer um tanque de uma BMW. Eu pensei, pô, de BMW? Como é que vai entrar dentro desse porta-mala tão pequenininho, tanque de uma BMW? Né? Aí ele trouxe, esse tanque é de uma BMW Zeta. Como existia a Home Zeta, existia a BMW Zeta, um tanque mais raro que o carro. Então esse é o... Então, pessoal, se alguém for... Nada de dar totó no carro do Fernando aqui, o tanque é muito valioso, pessoal. Por favor, viu? Tá, este é um Mini Cooper. Fantástico. Tá, então é isso. Nada demais. Freio a disco nas 4 rodas. Nós adaptamos das mangas de eixo, os semi-eixos do próprio do Corsa, tá? Porque nós pegamos a suspensão original para não mexer, para não ter problema de regulamento, né? Certo. A gente pegou a suspensão original do Corsa e botamos todo o conjunto, aliás, pegamos a suspensão original do Mini e botamos todo o conjunto do Corsa, tá? Rolamento, disco, tá? Porque o original dele é aro 10, não cabe. Certo. Tá? E seria este o Mini, tá? A suspensão traseira é travada, não tem, né? Não tem nada. Né? O setup dele, o sistema de ajuste dele é mais ou menos igual ao do Marcas. A traseirinha solta. Nem tanto, porque o piloto não gosta muito, ele vai ficar bravo comigo, tá? Ele vai ficar bravo comigo. Ele não gosta muito solto. Mas é o mesmo esquema, suspensão travada, bastante ar na traseira, né? Nós não usamos tanta cambagem que nem o Marcas, eles usam 8, 10 graus de cambagem, a gente usa muito menos. É legal porque assim, ó, tem uma revista na Europa especializada só em Mini, tá? E eles botam receitas, e numa dessas revistas aparecia a receita da suspensão, a receita toda de cambagem, caster, tá? De alinhamento dos carros de corrida deles lá. E eles recomendavam que para o Mini não podia passar de 3,5 graus de cambagem. Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm essa visão, tanto de dentro do carro, como da preparação. Porque consegue ver os dois mundos, né? Claro, é que as próprias gerações vão mudando, a gente não está se dando conta, a gente também está ficando velho, né? Mas não quero, né? Mas há uma mudança de mentalidade até no automobilismo. Claro que existe. Antigamente, vamos dizer assim, imagina o que o Fangio falava, né? Quando ele começou a ficar com mais idade e viu o que virou o automobilismo, vamos dizer assim, naquela época, é a mesma coisa que a gente diz hoje, né? Mas aquela coisa mais romântica, eu escutei um cara um dia falar o seguinte numa live, tá? E eu não concordo. O cara dizendo assim, não, o cara que entra no carro para brincar nem precisava ser piloto. Porque a coisa é profissionalismo. Eu até entendo assim que, claro, nós fazíamos isso, eu faço isso hoje. Eu vou lá, o Fernando para, eu vou lá, meço, vejo, como é que tá, vamos mudar, o que dá para mudar, sempre estamos procurando alguma coisinha. Esse é o profissionalismo, né? Exato. Não é chegar lá e cruzar os braços e ficar ver a coisa acontecer. Mas, por outro lado, eu acho que como todo craque, e o piloto é um craque, né? Que eu acho que quando o pessoal de fora vê um piloto fazer a curva 1 de Tarumã e tirar o pé antes, né? E demorar para acelerar, né? Acha, não, senta lá dentro e vai fazer a curva 1 de Tarumã, né? Tentando fazer flat. Não existe, né? Mas, né? Eu acho que todo piloto é um craque. Eu lembro, a primeira vez que eu saí de dentro do carro de corrida, primeiras, sei lá, 5, 6 voltas que eu dei no carro de corrida, era um fusquinha na terra, eu saí e falei, pai, encontrei meu pai e falei assim, pai, é bem mais difícil do que eu imaginava.
É bem mais difícil. Eu digo, pessoal, vamos fazer, a curva 1 até não tanto, é divertida de fazer, mas em Tarumã, usando referência como Tarumã, vamos fazer curva 9 em Tarumã, né? Eu quero ver fazer, tem que entrar rápido para vir rápido na reta, eu quero ver fazer, vamos lá, né? Cascavel, fazer o passeão, né? Puta, aquela descida, depois da descida tu tem que fazer a curva, né? Não, não é assim, e tem que acelerar, que é muito fácil, o pessoal brinca, tudo bem, cada um, mas é muito fácil na rua, acelerar na rua, para quando quer, né? Agora na pista não, na pista tem que acelerar, né? E ali que tu vê a diferença, mas todo piloto é um craque, todos os pilotos, olha, merecem, né? E para tu vir o tempo, tu tem que fazer com, né? Tu tem que se divertir, tu tem que fazer, né? Da forma mais espontânea possível, porque se tu pensar assim, e é o que acontece, o próprio Senna falava, o Piquet falava, o Piquet nem se fala, né? Eu acredito. Mas se tu pensar assim, eu tenho que virar tempo, não vem o tempo. Se tu entrar por obrigação e tu ter que virar tempo, eu acredito que não vem o tempo. Muito poucos pilotos conseguem isso. Agora tu entrar lá dentro, vamos se divertir e ver o troço saindo, e tu vai lá e corrige, é outro papo, é outra história, e tu vê que o tempo... E essa questão de tipo ter que virar tempo e virar é coisa para tipo gente que nem Hamilton, é outro nível, é outro nível. Daí a gente começa a entender que a gente fala muito mal de pilotos que estão na Fórmula 1, mas não sei quem é ruim, mas... ali não tem piloto ruim. O cara que chegou ali naquele nível ali, nenhum deles é ruim. Tem o melhor e os pior. Todo mundo ali é piloto. E cara, você pega um cara do nível do Hamilton ali, é um negócio que não é desse mundo, né? É outra. A gente vê a própria velocidade, né? Por isso que eu digo, o nível técnico hoje da Classic, que seja da Classic, que seja da Copa Fusca, né? O exemplo que eu dou é o Marcas. Hoje a maior evolução, rapidinho, tá? Da evolução hoje que eu vejo é o Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, como tem o Campeonato Paulista de Marcas, tá? Mas o Campeonato Gaúcho, tá? É um motor 1.4, né? Vamos dizer assim, 130 HP de potência, e está virando hoje 1,20. Eu nem falo em 1,19, porque já chegaram em 19, mas 1,20. Tá? Isso é um tempo muito rápido. Uhum. É o tempo de motor 1.8, de 2.0, né? Muito pouco tempo atrás, de radial, Corsinha. Né? Não, eu acho que o tempo que o pessoal vira de marcas é um negócio de outro mundo, assim. Não dá para acreditar que aquele tempo que sai dos carros de marcas. Não dá para acreditar. Realmente é muito rápido. Vendo lá Interlagos, né? Eles fazendo as curvas, eu estava junto lá vendo o brasileiro de turismo, né? Nacional. Que aqueles carros andam, por isso que eu digo, a evolução, né? Então, o que para muita gente era pole há 5 anos atrás, hoje anda atrás. Uhum. Hoje anda atrás, né? Então, a evolução foi muito grande, tá? O crescimento foi muito grande. Né? Voltando a falar um pouquinho de Gold Classic, de clássicos, me diga uma coisa, que carro que o Fernando vai levar para Gold Classic esse ano? Que ele tem duas maravilhas na mão dele, né? Ele tem o Mini, que, cara, eu tô querendo conhecer, ver por foto é uma coisa, eu quero ver ao vivo o carro, porque o carro é lindo. E tem o Bianco, que a gente já conhece, na versão 2019, você tá falando que mudou para 2020, tem um layout diferente. Mas qual carro que nós vamos levar para Gold? O Fernando, assim, ó, nem posso comentar muito porque mas com certeza o Bianco, tá? Com motor 1900, 1.9. O ano passado, então esse é novo, porque o motor ano passado era 1.6, né? 1.6, nós corríamos com 1.6, 1.6, segunda medida. Não era nem a última medida, era a segunda 1.6. Tá? O Bianco, assim, ó, Interlagos, o Bianco surpreendeu. Não, a gente já sabia, tinha uma ideia, mas surpreendeu principalmente na reta, porque a aerodinâmica muito boa. Tá? Lá quando nós estreamos o Bianco, nem foi no Rio Grande do Sul, foi uma prova da Classic lá em Curitiba, no autódromo de Curitiba. Nosso motor era fraquinho, nós assim estava começando, o motor não tinha muita potência. Então, o Fernando entrava na reta, aquele motorzinho vinha, daqui a pouco aquilo disparava e ia embora. Né?
Enquanto todo mundo ficava, ele continuava. E assim aconteceu em Interlagos. A aerodinâmica do Bianco. Tem um adversário de vocês escutando aqui, o Guilherme lá de Minas tá lá, ó, tá escutando as novidades aí. É mais um da GT que tá. Acho que foi, inclusive, acho que foi campeão no ano passado de uma das corridas, se não foi das. Acho que em Interlagos foi, ele ganhou. Não, tá de olho também na. Então Interlagos foi vocês. Então tá. Tá. Interlagos foi nós. Nas últimas voltas. Nas últimas voltas. Tá? Mas sensacional, com certeza a gente vai de Bianco, tá? Tá. Bom, botou no ponto 9, então agora vem. Ah, é pra vir, né? É pra vir, né? Depende também, assim, ó. Depende do Mini. E se ele se adaptar, eu não sei, né? Nós temos essa opção. Tá? Seria legal, porque eu gostaria de ver muito ele andando, até pro pessoal ver, né? Porque o Mini é pequenininho. Aqui não tem muita noção, porque é vídeo, mas ele é pequenininho. Tá? A brincadeira, quando começou a Classic, que tinha um Galaxy que andava, que não precisava um box só para os dois, porque um entrava no porta-mala do outro. Né? Mas, não, o Mini anda muito, foi uma surpresa, até hoje é uma surpresa muito grande. Tem um vídeo que eu coloquei, tá, do Mini fazendo a curva 1 em Tarumã, é muito rápido, tá? Agora só tem que vir o desenvolvimento, é o Fernando se adaptar, porque ele vai de Bianco, tração traseira, né? São dois mundos diferentes, né? Completamente diferentes. Eu sempre andei de tração traseira. Eu tenho medo de andar de tração dianteira, porque é outro mundo. Então, se você tá toda a tua cabeça para traseira, se pegar um carro de tração dianteira é fácil fazer cagada. E vice-versa também, porque é bem diferente a dinâmica. Bem diferente. Teve um cara teve um piloto, eu estava conversando num desses, foi o ano passado, eu não me lembro mais, mas conversando com um piloto que corre o brasileiro de endurance, ele correu de Lamborghini, ele falando assim, fazendo comentário, de Lamborghini é aquela história, tu entra na curva, tu tira o pé, deixa ele rolar, daí tu começa a acelerar depois. É assim o Bianco, tração traseira é assim, tu tira o pé, deixa aí, daí já vai acelerando. Tração dianteira não. Tração dianteira tem que acelerar, né? O leme do carro é as rodas dianteiras que puxa a traseira e vai embora, né? O Almir estava falando na primeira entrevista que a gente fez dessa série, que no Audi, você está no meio da curva, o carro parece que vai para fora, você tem que acelerar para ele trazer para ele vir para dentro, e tem que acreditar que ele vai vir, porque ele vai vir, mas você tem que acreditar. Isso aí, o Mini é a mesma coisa. Tu chega assim, tu vê o Mini, né? Tu vê, vai embora, e tem que acelerar, tá? Uma das nossas conversas, eu e o Fernando, sobre o Mini agora, seria essa questão da mudança de acelerador, né? Mais acelerador, né? Que não precisava, não tinha, não é que não precisava, mas, né? Tu pode controlar mais fácil, vamos dizer assim, essa questão de aceleração, esse aqui não. É o Marcas, né? Tem que acelerar. Tem que acelerar. Tem que acelerar. Fábio, muito obrigado pela conversa, acho que foi uma conversa fantástica, foi 1h15 que a gente passou junto aqui, que passou voando. Eu agradeço todo mundo, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado por aguentar, né? E a gente está assim, torcendo, né? Por causa agora da situação, torcendo para que volte tudo, né? E vai voltar, eu acho que vai voltar tanto quanto antes, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai voltar, né? E louco para correr de novo na Gold Classic, porque foi sensacional nesses últimos 2 anos, é uma experiência única, né? Com certeza, e eu quero continuar agradecendo pessoas como você que fazem o nosso automobilismo nesse país e que trazem resgatam essa história para nós, porque não é todo dia que a gente vê um Mini Cooper numa pista, então é muito legal ter pessoas como você que trazem para nós a possibilidade de ver e também de mostrar para as crianças, para os filhos, isso aqui que é um Mini Cooper, cara, tenho certeza que é o carro que quando colocar no grid a criançada baba no carro, porque o carro ele é diferente, ele é lindo o carro, então quero agradecer muito a você pela entrevista e pelo trabalho que você vem fazendo. Meus muito parabéns obrigado. Um abraço para vocês, tá? Tchau, valeu. Tchau.